Obrigado, Marcos. Mas o jogo, claro, como disse o Felipe Augusto na saída, né? Não era o resultado que queríamos, que era uma vitória para decidir. Em casa, depende apenas de si. Mas o quanto esse empate você valoriza para a decisão de domingo contra o São Bernardo e Ponta Grossa? Boa noite, Dudu. Especialmente pela dificuldade que foi o jogo, né? Um jogo de muita disputa, com muitas bolas paradas. Então, é um cenário, a velocidade do jogo é diferente também. Então, é um cenário que é mais difícil para você ter contundência em relação às chances. Ainda assim, finalizamos mais. Foi um jogo equilibrado, né? Um jogo que eu acredito que o empate acabou sendo um resultado justo. Mas tivemos nossas oportunidades e a gente vai para o último jogo. A gente sabe que não depende de nós, mas a gente vai. Mas tem mais um jogo. A gente não está morto. Então, a gente confia, né? Confia naquilo que a gente pode fazer dentro da nossa casa e no profissionalismo sempre, né? A equipe do Brusque já tá garantida, mas vai jogar diante do seu torcedor, ainda com a ambição provavelmente de terminar com uma pontuação maior que o Paysandu para poder fechar dentro da sua casa a final do Paysandu, né? Se for o Paysandu, mas para que possa fechar o jogo em casa. Então, são 11 meses e tanto aí de trabalho e a gente chega nesse último jogo ainda disputando o acesso. Então, mesmo não sendo exatamente da forma como a gente gostaria, mas a gente ainda tá vivo na competição. No momento que você ali se deixou só o Alan Godoy e o Índio ali, jogadores de marcação específica realmente, né? E daí logo em seguida saiu o pênalti. E aí saiu o gol. Aquela história, perdido por 1, perdido por 10. E a importância, às vezes, Dudu, da confiança que nós temos na equipe e a confiança que nós temos em determinados jogadores. E, às vezes, quando a coisa não, não funciona bem, especialmente quando há um resultado negativo, contestações ou dúvidas. Mas eu vejo o dia a dia, né? Eu trabalho com eles no dia a dia. Então, o Marco lutou muito para voltar e acabou conseguindo ser decisivo, porque, às vezes, independente se você está bem ou mal na partida, sai um gol, porque é o futebol. Então, é extremamente complexo, caótico. Então, nos detalhes ali, né, que podem se decidir uma partida, como foi para quase conseguiu decidir ali na falta frontal, e o jogo hoje pedia isso. A gente tá muito é um jogo que pede para você estar muito ligado o tempo todo. Então, ali o que a gente precisava é justamente o Marco ter o passe final, tem momentos de improviso. Então, o trouxemos mesmo com não está com uma condição de muitos minutos, mas a gente confia na capacidade que ele tem, na capacidade que todos, capacidade da equipe. Então, mais uma vez, estamos vivos, não dependemos mais de nós, mas a competição ainda não acabou, e isso é fundamental. No que é importante a gente estar concentrado naquilo que cabe a nós, né? O que a gente não consegue mudar, a gente não tem como concentrar. Então, concentrar e se recuperar, voltar para casa, fazer uma boa semana. E se Deus quiser fazer um grande jogo contra a equipe de São Bernardo, que é uma grande equipe também, que está, obviamente, nesse grupo, os três estão disputando o acesso ainda. Então, um dia de cada vez aí para a gente ter nessa última semana, uma grande semana, para que a gente possa fazer um grande jogo. Obrigado, Rafa. Valeu, Ei, Marcelo. Marquinhos, tem o pessoal aqui do São José também para fazer algumas perguntas, tá bom? Pode começar aí, parece que tem um repórter aí, Eduardo Eli. Moraes, então, perguntando em nome do podcast 2 mais 1. Durante o intervalo, eu tive a oportunidade de ir aí na janelinha que dá acesso ao vestiário para tentar escutar alguma coisinha do que você falava. E pude, em determinado momento, ouvir que você pediu que, se não vencesse naquela oportunidade, quando é que o time ia vencer, né? Então, como é que foi a importância daquela preleção? A gente viu que o time entrou com uma mudança de postura no segundo tempo e também a preparação aí para o jogo decisivo, a última rodada da segunda fase. Não, o mérito é sempre do jogador ali que está dentro do campo, e o que a gente procura é simplesmente ter sabedoria para que no momento certo a gente consiga contribuir com aquilo que é o papel do treinador, né? Parcialidade, procurar mostrar o caminho, às vezes acalmar, às vezes dar uma chacoalhada, mas o mérito sempre deles, uma equipe que sempre batalhou muito, né? Eu valorizo demais a minha equipe.
por tudo que a gente fez ao longo desse ano, na vitória, na derrota, quando as coisas aconteceram bem, quando as coisas não aconteceram. Então, a gente está brigando pelo acesso ainda, né? Então, foi muito importante sempre a luta, sempre entender o que o jogo pedia, né, para que a gente pudesse jogar o jogo que tinha que se jogar. Fugiam em determinados momentos da nossa característica e criar as adaptações para que a gente pudesse levar o jogo para Ponta Grossa. Então, queríamos, obviamente, vencer. Tem a oposição, que é uma oposição qualificada, que conhece muito bem o gramado e etc. E por isso que está brigando pelo acesso também. Então, mérito sempre ali da gente ter conseguido voltar para o jogo. Tivemos chances o São José também teve, né, chances para vencer o jogo. Acredito que foi justo. Vamos concentrar naquilo que vem pela frente. Obrigado. Obrigado. Não tem mais Fechou aqui, ninguém aí, Marcinho. Conrado? Pode ir? Não, não tem não. Pode ir. Mel Pires, Radiofec. Boa noite, Guanais. Guanais, o próximo jogo é um confronto direto e, claro, com chances reais de classificação, principalmente depois de um jogo hoje com boas chances. Você, Guanais, pretende passar alguma instrução diferente para os atletas justamente por conta dessa necessidade de pontuação? Não, a gente... Foi o que eu falei, Mel. Boa noite. Estamos concentrados em fazer uma boa semana e conseguir fazer o jogo agora sim é a final, né? Então, eram 2 jogos. Eu falei na semana passada que houve um desespero muito grande, mas que ainda faltavam 2 jogos. Então, nós não podemos desesperar. Infelizmente, a gente não depende mais de nós, mas ainda assim a gente acredita muito. E o mais importante de tudo é conseguir construir uma boa semana. Conhecemos o adversário, sabemos o que precisa ser feito. Então, nessa última semana de 2023 para nós, né, da competição em 2023, a gente concentrar em cada detalhezinho e ter paz para trabalhar, para a gente fazer um grande jogo no domingo, cumprir a nossa missão. O restante a gente deixa nas mãos de Deus, para o que tiver que acontecer, independente do resultado lá. O importante é a gente fazer um grande jogo e concentrar naquilo que nós temos que fazer, que é vencer. Então, o foco total é isso. Como vencer, qual que é o plano de jogo, para que no domingo a gente possa aplicar da melhor forma. Valeu, Guanais, bom retorno. Obrigado, meu. Fabrício, CBN. Guanais, eu queria que você explicasse, até trouxesse para nós a análise que você fez sobre o time do São José, para a escalação do time hoje, o inicial, dos 11 iniciais, que nunca jogou junto, se foi uma estratégia para esse jogo, se pode se repetir próximo jogo, mas principalmente foi pensado em cima do time do São José, essa escalação inicial? Foi pensado principalmente no cenário do jogo, né, que é um jogo de muita disputa, um jogo de muita bola parada. A bola fica muito tempo no alto, né? Então, as adaptações que a gente precisou fazer e também está com um time experiente dentro do campo. A gente vinha de 2 derrotas, um cenário extremamente decisivo. Então, é importante estar com os jogadores ali que sabem lidar com esse cenário sem sentir, conseguindo estar focado naquilo que seria o jogo. Então, foi estrategicamente pensado sim em relação a isso, e vai ser sempre como outras situações. Vão ter coisas que vão funcionar, outras coisas não vão funcionar, tem a oposição. Infelizmente, a gente não pôde contar com o Dudu no decorrer da semana, mas ele conseguiu contribuir no decorrer do jogo. E aí o jogo contra o São Bernardo, dentro da nossa casa, aí é outro cenário, é outro jogo. Então, a gente focar naquilo que precisa construir para a gente vencer o jogo. Mas bom retorno. Obrigado. Felipe Gustavo, Lagoa Dourada. Boa noite, Guanais. Pergunto para você em relação às ausências do Arthur Neves e do Alisson Tadei. Até durante a semana se cotava eles, de repente, como titulares de repente, da equipe, né? Se imaginava que poderiam estar em campo e estiveram, né, na última partida, no caso do Alisson Tadei, e hoje não foram relacionados. Também tem uma relação com característica, e já aproveito também para perguntar sobre a participação do Luigi
porque no último jogo ele não participou, então ele vinha de uma participação importante contra o São José naquela assistência para o Trellis, hoje entrou muito bem no jogo. Como que está sendo para você variar esse jogador que às vezes atua pela ponta? No último jogo foi o Oller. Como que está sendo essa situação de variar os jogadores de acordo com a característica, como você costuma fazer? É justamente isso, cara. Cada jogo é uma história, cada adversário é um cenário. Tem também a construção da semana, né, estado anímico, tem diversas situações que a gente considera, nós estamos no dia a dia com os jogadores. Então, obviamente que eu respeito todas as opiniões ali, mas são coisas que a gente vai pensando. E pelo ano que a gente está tendo em relação a aproveitamento de pontos, aproveitamento ao longo do ano, eu acredito que a gente tem acertado muito mais do que errado, mas eu respeito todas as opiniões em relação a cotações de quem vai jogar ou não vai jogar, e são situações de vocês da imprensa, talvez da torcida. O que eu posso fazer é construir o dia a dia. A gente estuda o adversário, sabe que é um jogo diferente por causa do tipo de terreno. Então, a gente acompanhou, vendo o jogo, viu que tem uma diferença muito grande para que é um jogo dentro da nossa casa. Então, o Luigi entrou bem mais uma vez, né? Então, cada jogo é uma história, e o próximo jogo contra o São Bernardo, independente de quem inicia ou de quem entra, a gente sabe a importância que o elenco todo, de uma forma geral, tem. Então, seguimos assim e confiamos em todos, os que iniciam, os que estão e os que não estão também. Então, nós começamos esse trabalho juntos lá em dia 28 de novembro, e aí a gente está tendo a oportunidade de fechar, se Deus quiser, com um objetivo conquistado. Obrigado, Guanais. Aqui fechou, Conrado. Se tiver mais um repórter aí, pode ficar à vontade. Tem mais um aqui, Marquinhos. Rafael, boa noite. Eu queria te perguntar justamente sobre esse fator psicológico, porque a primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário foi dono da melhor campanha, acabou caindo de rendimento no quadrangular. No primeiro tempo, o Operário acabou sendo inferior ao São José, mas no segundo tempo, com as modificações e com a conversa que o senhor teve no vestiário, voltou melhor, teve até essa bola na trave, e agora não depende só de si para se classificar para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Como vai ser trabalhado, principalmente, esse fator psicológico, já que me parece que o grupo do Operário é muito aglutinado. A gente acompanhava os jogadores, mesmo no banco de reservas, se jogavam junto, orientavam, tanto na fotografia, no pré-jogo também, todos os jogadores estiveram juntos. Então, o fator psicológico no Operário está preparado para esse próximo confronto, já que é o jogo decisivo? Então, vamos lá. A competição, infelizmente, é uma competição que ela pede... São duas competições diferentes, né? Então, você vai Série A de um jeito, Série B do mesmo jeito, a Série C diferente, eu não sei porquê. Então, a gente era a melhor campanha e com muito mérito, né? Infelizmente, teve que zerar. Então, agora vamos jogar dentro da nossa casa. Mas acontece, a gente não tinha passado por oscilação grande no ano. Infelizmente, aconteceu agora no quadrangular. Só que não aconteceu porque a gente jogou mal. Aconteceu porque a gente perdeu os jogos, porque a gente foi superior ao Brusque na maior parte dos dois jogos, né? Só que o gol acontece, como aconteceu hoje aqui no primeiro tempo de um lateral. Então, a análise de vocês é sempre muito... o que determina demais a análise da imprensa é em relação aos resultados. Eu não vi o São José superior a nós no primeiro tempo. Eu vi o jogo todo equilibrado, né? E com fatores decisivos para um lado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, acredito que foi equilibrado, um resultado justo. Eles tiveram chance no segundo tempo também, a gente teve bola na trave, teve uma outra chance no cabeceio. Acontece, às vezes é quem aproveita melhor, às vezes é uma chance só. Tem uma chance, vira 1-0, o outro time tem 27 finalizações e termina o jogo 1-0. Por isso que a gente é tão apaixonado pelo futebol, justamente por causa desses imponderáveis aí, desses fatores. Então, começou outra competição, infelizmente a gente perdeu 3 jogos no momento decisivo, mas o que vale agora? Vale agora a gente construir uma boa semana para a gente poder fazer um grande jogo e, se der tudo certo, primeiro vencer. Não adianta nada a gente pensar em qualquer outro resultado e não fazer a nossa parte dentro de casa. Então, vencer.
Rafael, entrando na linha da arbitragem, o árbitro Jefferson, ele, de forma, às vezes, com frequência, ia conversar contigo ali por conta das reclamações, acabou até expulsando o Rafael Lucas, por conta de reclamação também. Tu acha que é um pouco demasiado esse fator da arbitragem, que eles acabam pesando um pouco a mão, ou de repente foi justo a expulsão e essas advertências verbais também? Não, não foi justo. Rafa não falou nada, o Marco Antônio tomou cartão não sei com quantos minutos no banco também. E a incoerência, isso é o que mais me incomoda, né? No lateral mesmo do gol foram 10 metros à frente da onde onde deveria ter sido a cobrança, aí com a gente um outro comportamento, mas eu não quero falar de arbitragem porque vai ficar parecendo que nós estamos justificando ou colocando desculpa. Então, só o nível, acredito que o nível precisa ser melhorado de uma forma geral para o bem do futebol, né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, tem o VAR e não sabe utilizar o VAR, então eu acredito que precisa ser mais coerente, independente do local do jogo, do mandante, do visitante. Mas isso faz parte, eu reclamo aqui, daqui a pouco o Thiago reclama lá também, ele vai ter fatores que ele com certeza viu e vai estar reclamando. Faz parte do jogo, né? A emoção do jogo ali. Nunca vou querer acreditar em má intenção. Então, estava ali, cometemos erros também, às vezes a gente reclama demais, reclama de uma forma um pouco assintosa. Então, a visão do árbitro também é a visão. Então, acredito que de uma forma geral todos nós podemos contribuir para que a arbitragem melhore. Uma última questão até para te liberar, para merecer o descanso, é sobre o pênalti. Já configura aí o pênalti, foi ou não foi? O VAR trabalhou bem na situação? Pênalti, foi bem na minha frente, tem um contato de costas e foi verificado, sem contestação. Então tá, muito obrigado. Valeu, Valeu, Rafa. Marquinhos. Obrigado, pessoal. Valeu.